Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. O pastor me emocionou um pouquinho no início. Tocou uma música que, no tempo que a gente estava lá com o grupo Hags, nós tocamos por um tempo. E quantas vezes eu toquei por 9 anos ali, e foram bastante vezes, mas como nós refletimos às vezes tão pouco enquanto nós cantamos, porque quando a gente canta que pode nos faltar tudo, mas só não falte a presença de Jesus, e que é uma realidade, e é o que mais nos faz falta, é o que pode suprir todas as coisas, mas de todas as vezes que a gente canta, pelo menos no meu caso, pouquíssimas vezes eu refleti nisso como uma realidade. E parece que enquanto ele cantava, caiu a ficha ali para mim. E eu fiz uma reflexão um pouco mais profunda ali e deu uma certa emoção, né? Hoje, por exemplo, falta um pouco do nosso contato. Um pouco do nosso contato físico, de chegar e dar uma mão ao irmão, falar um pouco mais de perto, dar um abraço para quem tem um pouco mais de intimidade. Como isso faz falta? E é apenas uma das coisas, né, citadas que pode faltar. Imagine todas as outras: a água, o alimento, a incerteza do amanhã e quantas outras coisas. E realmente fiquei meio pensativo com relação a isso. Agora cedo, eu e Cris estávamos em casa, Manu, e eu lembrei daquele DVD do irmão Lázaro, que já tem um bom tempo que gravou, e estava assistindo lá, o pessoal celebrando, a igreja cheia, a galeria, todo mundo pulando, e um falando com o outro de pertinho. E a gente estava pensando, como às vezes naquele tempo a gente não valorizava, hoje a gente precisa estar assim afastado. E aí a gente pensa, será que aquele tempo volta? Será que a gente perde o medo? É tanta coisa para a gente pensar, né? E essa música me trouxe esse pensamento. Mas vamos à lição de hoje. Vamos à lição de hoje, que fala mantendo o foco em Deus. O texto base da lição, ele se encontra em Esdras, dos versículos de 1 a 3. Mas eu achei interessante, para a gente poder entender um pouco melhor, Esdras 4, de 1 a 3, mas que a gente lesse do 3 a partir do versículo 10. E ao invés de parar no 3, a gente pudesse ir até o versículo 5. O autor foi bem específico quando ele fez a lição, mas isso foi para uma facilidade para o meu próprio entendimento. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Livro de Esdras, aí no caso no capítulo 3, a partir do versículo 10. Vamos lá? Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram as suas vestes, tomaram seus lugares para tocar trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar símbolos para louvar ao Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ação de graças, entoaram estes cânticos ao Senhor. Ele é bom, e o seu amor por Israel dura para sempre. E eles entoaram isso por muito tempo. Então todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançado os alicerces do templo do Senhor.
Muitos sacerdotes dos levitas e outros chefes de família mais velhos que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritaram de alegria. Gritos alegres e o choro se misturaram num barulho tão forte que podia ser ouvido de muito longe. Imagina a alegria dessas pessoas com a renovação de esperança da reconstrução do templo que havia sido destruído. Agora já no capítulo 4. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel, os outros chefes de família, e disseram: queremos participar da construção também. Queremos participar da construção, pois também adoramos o seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde Azar-Radon, rei de Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesuá e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma. Vocês não podem participar deste trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, ordenou. Versículo 4. Então também os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até Dario, rei da Pérsia, subir ao poder. Meus irmãos, como eu falei mais cedo, o título da nossa lição de hoje é Mantendo o Foco em Deus. O estudo de hoje se propõe a mostrar que quando recebemos uma missão da parte de Deus, precisamos cuidar para cumprirmos com qualidade. Para tanto, não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco. Estava até conversando com o Cris ontem, falando a respeito do foco, né? O foco nem sempre eu estar olhando, por exemplo, para o Daniel e não estar vendo os outros irmãos. Porque nós temos nessa nossa visão periférica. O foco muitas vezes, e nesse caso aqui é desse jeito, eles estarem olhando para a missão deles, no caso aqui eu olhando para Daniel, mas percebendo tudo que está à sua volta. Eu até dei um exemplo ontem, a gente conversando, de como as pessoas brincam com touro nas touradas. As pessoas pegam um pano, algo que chame a atenção dele, e põe numa determinada posição. O tipo de foco desse touro é olhar para aquele objeto e ir na direção dele, ele não olha mais para nada em volta. E as pessoas, quando o touro chega, eles saem da frente, ele passa direto, e aí eles furam o touro, eles machucam até que ele venha a morrer. Mas porque ele perde a sua visão periférica, ele olha somente focado naquele alvo que ele determinou para ele, naquilo que pareceu ser mais interessante para ele. E nós vemos um foco completamente diferente na vaca, que é da mesma raça, porém ela tem um foco completamente diferente. Por exemplo, se eu vou mexer com a cria da vaca, ela, com foco na defesa da cria, ela vai atrás de mim. E eu posso fazer curva, eu posso me deitar, eu posso correr para lá, para cá, e ela continua mantendo o foco em defender a cria, por mais que ela esteja me olhando. Mas ela raramente vai ser enganada, como o touro é enganado numa tourada. Então, nesse exemplo, o nosso foco, comparando, precisa ser na missão que Deus trouxe para nós, não nas adversidades que vão surgir, não nas ofertas que vão surgir a partir disso. Porque todos que receberem uma missão como esses servos do Senhor,
realmente vão surgir propostas e muitas outras coisas para tentar atrapalhar ou desanimar. E o primeiro ponto fala de ser, mas não pertencer. Tanto Ciro quanto Dario, que eram reis persas, cooperaram com a reconstrução do templo. E eles não eram servos do Senhor, embora tendo sido ungidos reis, tinham a bênção do Senhor. Eles só queriam manter a paz entre os povos e garantir os seus impostos. Então, aquela ajuda que eles davam não era para que de fato fosse reconstruído, simplesmente pela fé daquelas pessoas. O foco era, enquanto o povo estiver em paz e satisfeito, feliz, servindo ao Deus deles, a gente garante com fidelidade os nossos impostos. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender que Deus tinha um propósito para todas as coisas e usou essas pessoas conforme Ele quis. Então, para esse tempo, essas pessoas, mesmo não sendo servos declarados do Deus Altíssimo, eles eram servos do Senhor, porque eles também contribuíram para a construção do templo, e com muito auxílio. Se eles não permitissem, de forma alguma, eles poderiam começar os trabalhos. Porém, os servos do Senhor, que são deste mundo, mas não pertencem a esse mundo, e aí está a grande diferença, né? A ele priorizaram a missão dada por Deus. Então, a missão que os servos do Senhor priorizaram foi a missão que o Senhor deu, de forma contrária ao que o rei priorizava. Os dois queriam que o templo fosse construído, porém um para que Deus fosse glorificado e o outro para simplesmente que tivesse os seus recursos garantidos, mesmo com os obstáculos provocados por seus inimigos. Eles continuaram a sua missão. E com relação a esses obstáculos, nós vemos no versículo 4, que diz que os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção. Então, quantos foram as formas que essas pessoas usaram para tentar desanimar o povo de Deus com a construção? Quantas vezes a gente olha para essa construção aqui, e a igreja vem em construção, tem projeto para cada ano, tem as metas para serem alcançadas, e aí, de repente, a gente enfrenta esse período onde a gente, às vezes, precisa segurar um pouquinho as coisas, mas a gente não pode perder o foco. Talvez o que estivesse programado para esse tempo, precisou retardar um pouquinho, mas a gente precisa manter o foco, a gente precisa entender qual é o projeto e concluir e terminar, mesmo que os obstáculos aconteçam, como nós estamos vivendo um período de muitos obstáculos, de muitas adversidades nesse tempo. No segundo ponto, Deus tem uma missão para cada um dos seus servos. Deus tem uma missão para cada um de nós. Cada um de nós aqui em específico, Deus já falou algo que Ele tem para nós, qual é a proposta que Ele tem para nós, mesmo que talvez nós ainda não tenhamos entendido, mesmo que talvez você esteja pensando aí, qual é o propósito de eu estar aqui? Para que eu vim? Um está fazendo seminário, o outro está trabalhando assim, o outro está lá no som, e cada um aqui tem uma missão, mas eu ainda não descobri qual é a minha. Mas Deus tem uma missão específica para cada um de nós. Quando olhamos para o propósito da reconstrução do templo, a glória da segunda casa para testemunhar o poder de Deus, do Deus de Israel, nós vemos que cada indivíduo tem um propósito para si, e não é diferente com cada um de nós. Por exemplo, Esdras tem a missão da reconstrução das muralhas e das reformas religiosas. Neemias tinha uma influência com Artaxerxes na reconstrução do templo, mas também na reforma religiosa. Zorobabel era um líder cívico. Ele tratava especificamente da reconstrução do templo. Josué era sacerdote, líder espiritual,
e também cuidava da reconstrução do templo. Ageu e Zacarias eram profetas que falavam da palavra de Deus ao povo. Cada um tinha sua missão específica. Em alguns lugares a missão de cada um se encontrava. Vê que cada um tinha uma missão específica, mas muitos deles também tinham uma missão na reconstrução do templo. Alguns na reconstrução do templo, mas também na reforma religiosa. Agora, eu convido você a pensar junto comigo. E qual é a sua missão específica no corpo de Deus? Para que Deus te chamou? Qual é o projeto de Deus para o reino na sua vida? Aonde Deus chamou você, que você pode somar com o irmão que está do seu lado, que pode somar com a liderança, que pode somar com as pessoas que ainda vão chegar nessa missão de evangelização. Como o pastor falou agora há pouco, que ele vai chamar o povo à responsabilidade, para que se reaja, para que a gente não perca para as outras coisas que atrapalham o crescimento. Qual é a sua missão dentro disso? Você já parou para pensar? Ou como eu falei mais cedo, talvez você ainda está em dúvida. Senhor, qual é a minha missão no meio disso tudo aqui que eu ainda não entendi? Eu vou convidar a igreja para a gente estar orando nesse momento, especificamente por isso. Eu gostaria de pedir para que você baixasse a sua cabeça e que você fizesse essa reflexão diante de Deus. Senhor, qual é a minha missão diante do que o Senhor tem para a igreja do Senhor nesses dias? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque estamos na Tua casa reunidos. Obrigado porque estamos meditando na Sua palavra, ó Pai. E obrigado pela vida de cada irmão que está aqui e cada irmão que está assistindo em qualquer lugar. Senhor, te peço, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós qual é a nossa missão para o dia de hoje, qual é a nossa missão no Teu reino, ó Pai, enquanto igreja do Senhor. Que como o Senhor fez com os Teus servos na Bíblia, ó Pai, dando para eles o discernimento de qual era o objetivo de cada um para que o templo fosse reconstruído, o Senhor também nos dê, ó Pai. Senhor, clarifica, ó Pai, nas nossas mentes o que ainda não foi clarificado com relação a isso. Nos ajude, ó Pai, a cumprir como o Senhor ajudou os Seus servos a cumprir naquele tempo. Senhor, para nós, ó Pai, que talvez sabemos um pouco qual é o nosso chamado, que o Senhor ainda vem, ó Pai, mostrar o que o Senhor tem dia após dia em nossa vida, Pai. Para que nós possamos prosseguir, ó Pai, de fé em fé, somando um com os outros, Senhor. E assim, ó Pai, cumprir o Seu propósito para nós aqui na terra. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor traga na sua mente, se Ele não trouxe agora, que Ele traga na sua mente ao longo do tempo, ao longo da sua caminhada, ao longo da reflexão que talvez você vá fazer depois, qual é a sua missão dentro do corpo de Cristo? Para que você foi chamado? Porque todos nós temos uma missão. Naquele dia que nós entendemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, e nós ouvimos a mensagem, nós aceitamos a Jesus, junto com isso, Ele nos incumbiu de uma missão para o reino, para o corpo de Cristo. E que a gente possa todo dia refletir nisso. Talvez um tem mais de uma missão nisso daí, talvez coisas sejam agregadas, mas o Senhor vai confirmar para cada um de nós, e vai estar encaminhando pessoas para que nos ajudem a cumprir essa missão, como essas pessoas que eu citei aqui, Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias. Mas também no meio dessas pessoas que ele acaba mandando para nos ajudar, como eles também receberam oferta de ajuda, nós precisamos entender da parte de Deus até onde o que parece ser ajuda é uma ajuda, ou vai ser uma pedra de tropeço, vai ser algo que venha dificultar nós cumprirmos a missão. E esse é o ponto 3, que ele fala identificando os opositores do projeto de Deus para nós, porque eles existem. E aí nós vamos lá no versículo 2, onde diz que
Eles foram a Zorobabel. Na realidade vai ser melhor se a gente voltar no 1. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel. E como que eles souberam? A partir daquele momento que eles olharam e viram que o alicerce estava pronto, eles ficaram tão gratos, eles glorificaram a Deus tão alto, tão forte, que isso foi ouvido na região em volta pelas pessoas. E com certeza despertou a curiosidade. Da mesma forma, a nossa forma de louvar e de adorar, aqui que é num lugar fechado, pode despertar à nossa volta uma curiosidade. Espera aí, o que está acontecendo lá? Por que esse povo está assim? Por que eles estão tão alegres? E isso despertou, agora no versículo 1, né, os inimigos de Judá e Benjamim. E eles vieram com o intuito de oferecer ajuda, mas que ajuda foi essa? No versículo 2 diz: eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram: queremos participar da reconstrução, pois também adoramos o seu Deus, como vocês. Né, parece uma proposta boa. Por exemplo, há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, menos que isso um pouquinho, né, menos que isso, foi lá por volta de outubro, novembro, a gente chegou aqui e se apresentou para o pastor. Ó, pastor, a gente está morando aqui agora, e a igreja é aqui pertinho, a gente visitou aqui e tal, e a gente tem interesse em ficar por aqui. E a gente faz seminário também, e a gente está querendo ajudar o senhor e ser ajudado pela igreja. Olha que proposta boa. Mas essa proposta também precisa de uma avaliação. Porque eu também sou ser humano, eu também sou cheio de falhas e erros. Às vezes as intenções do meu coração, elas não são percebidas à primeira vista. E isso serve para qualquer um de nós. E aí, se de repente o pastor pega e abraça e põe para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, olha o nível de ameaça que pode ser para vocês que já estavam aqui, enquanto ovelhas que ele já cuida há tanto tempo. Né? E para ele, quanto para essas pessoas, a forma dessa avaliação é a mesma. E ela é a mesma para cada um de nós, dentro daquela missão que a gente orou pedindo a Deus para que possa trazer à nossa mente, que é a missão para cada um de nós. Os próprios inimigos se ofereceram para ajudar, e com argumentos muito fortes. Talvez aqueles líderes, no momento que eles foram discutir aquele assunto, e aí, vamos aceitar ou não? Nossa proposta é boa, e a gente está nessa luta aqui, mais uma mão de obra pode ser muito boa para ajudar, né? E talvez eles tiveram até um certo conflito nisso daí, mas no final eles tomaram a decisão certa. Eles não aceitaram, mesmo que tivessem sido muito tentados a aceitar. Mas a questão foi não perder o foco. E que tipo de tentação eles passaram nesse tempo, não aceitando? Aquelas pessoas no versículo 5 subornaram agentes para trabalhar contra eles, colocaram inimigos internos ali. E frustrar os seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, rei da Pérsia, subisse ao poder. E esse tempo que o Ciro reinou foram 29 anos. O pastor está aqui há 26, né, pastor? Já pensou esse tempo todo com uma pedra no sapato? Se quer fazer, puxa para trás. E não uma pessoa puxando para trás. Muitas pessoas. Eram muitos os inimigos. Com certeza, durante todo esse tempo, eles sofreram bastante, mas eles não perderam o foco. Eles não desviaram o olhar do que eles tinham certeza que Deus tinha de propósito para eles, que naquele momento era a reconstrução do templo para que o nome do Senhor fosse glorificado. O foco de forma nenhuma era neles. Era na forma que o Senhor Deus seria glorificado através da obra que eles estavam fazendo.
E para não perder o foco, nós precisamos ter consciência da nossa missão. Mais uma vez, né? A gente gira, parece que a gente está rodando sem sair do mesmo lugar, mas a gente percebe que o autor foi bem enfático nisso. Né? A gente precisa estar falando, para que nós mesmos estejamos vendo isso na nossa vida e nos convencendo, tendo mais certeza do que Deus tem para nós. E para não perder o foco, é preciso ter consciência da missão. Em que sentido? A partir do momento que nós começamos a dar os primeiros passos daquela missão que foi dada para nós, por mais que ela venha a doer, por mais que a gente não consiga entender, nós precisamos ter fé que nós vamos chegar e cumprir aquela missão. No tempo que eu servi o exército, nós viemos de Friburgo a Casimiro de Abreu a pé. Mas para quê? Que coisa desnecessária. A gente não está em guerra. E eu acho interessante que uma das pessoas mais determinadas do meu grupo, que é o Alexandre Rosário, ele se aborrecia de forma muito fácil, mas era uma pessoa muito séria, muito correta. E por vezes a gente conversava algumas coisas e a gente não entendia qual era a missão para aquele tempo, mas talvez aquilo ali estivesse sendo um preparo lá atrás, em 1994, para algo que ele está cumprindo hoje. Hoje esse meu colega de pelotão, ele se encontra na África. Ele, a esposa, o filho, está servindo lá, num ambiente hostil, já teve malária, há pouco tempo estava precisando de uma cirurgia no joelho, e nós sabemos que a condição de saúde lá é mais precária. Mas como esse menino, com 18 anos, veio sendo forjado até os dias de hoje, para estar lá, enfrentando, talvez não algo que a gente não entendesse, porque naquele tempo, mas até aquelas pessoas estavam contribuindo para um propósito do Senhor, que Deus tinha para a vida dele. É preciso também ter discernimento espiritual. Esse discernimento espiritual é um dom dado pelo Espírito Santo. É com ele que conseguimos compreender a intenção por trás do ato de alguém. Aí entra o que eu estava falando a respeito de não ser diferente daquele tempo para os dias de hoje. Se o líder não tivesse discernimento espiritual, isso pode atrapalhar em muito quando ele receber essa proposta de ajuda, como eu citei mais cedo. No ano passado, a gente chega aqui e se oferece como mão de obra. A gente se oferece para servir aqui e para ser cuidado pela igreja também. E aí, através desse discernimento espiritual que Deus deu para eles, e que também deu para o pastor, e também pode dar para qualquer um de nós, porque é um dom dado por Ele mesmo, através dele, nós vamos nos manter no foco da nossa missão, não permitindo assim alguns atrapalhos que vêm com uma proposta até que se pareça muito boa. Porque aqui eles ofereceram ajuda, mas através do discernimento espiritual, eles perceberam que de fato essa ajuda seria um atrapalho. De uma forma assim, muito prática, eu vejo Jesus mais uma vez nos ensinando sobre isso, no diálogo dele com Pedro, que se encontra lá em Mateus 16, versículo 13, a partir dali. É muito interessante. Jesus está com seus discípulos, pessoas que caminhavam com ele, pessoa que ele sabia quem era, pessoas que, como eu e você, servem a Deus. E Jesus Cristo pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí Pedro olha para Jesus, aí eles respondem: uns dizem que o Senhor é Elias, ou alguns dos profetas. E aí ele pergunta assim: mas vocês? Quem vocês que andam comigo dizem que eu sou? Pedro, alguém que a gente acaba se espelhando muito, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí vem uma parte interessante, porque Jesus diz para ele: Pedro, isso que você falou não vem de você, porque não viria de homem nenhum. Isso vem do Pai. Foi Ele mesmo que te revelou. Agora imagina eu e você ouvindo uma palavra dessa do Senhor Jesus, dada uma pergunta, e a gente dá a resposta, e acaba sempre o mais falador acertando e errando, mas, e ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí você ouve o Senhor, o próprio Jesus falando com você: o que você fala não vem de você, seus ouvidos estão atentos para ouvir e entender o que Deus está falando e você está retransmitindo. Como isso é bom para cada um de nós, como a gente glorificaria a Deus por ouvir algo assim. Só que aí, com as mesmas pessoas, Jesus Cristo continua falando: porque me convém padecer, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, de forma nenhuma, isso não vai acontecer. Para trás de mim, Satanás. Na mesma conversa, com a mesma pessoa, a mesma pessoa ouviu que ele estava sendo boca de Deus naquele momento, e logo depois, na mesma conversa, Jesus entende que ele estava sendo boca de Satanás. Pedro não é melhor do que nenhum de nós. Nós também não somos melhores que ele. Se isso aconteceu com ele, quantas vezes isso não acontece comigo e você? Quantas vezes, na hora de dar a palavra para alguém, infelizmente, nós somos boca de maldição ao invés de ser boca de bênção. Nós que falamos mais, e esse é meu caso, erramos ainda mais. Alguns já disseram, e eu não sei quem é o autor, de que a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro. Quantas vezes nós precisamos entender quem está falando conosco que nós vamos retransmitir para alguém? Ou quantas vezes nós precisamos interpretar, e isso vai vir com o discernimento espiritual, da onde vem aquela mensagem? Por vezes eu posso vir aqui e transmitir para os irmãos uma palavra genuína da parte do Senhor, mas quantas vezes eu posso falar aqui conforme o meu coração diz? E nós precisamos ter esse tipo de discernimento. Nós precisamos ter sabedoria, que essa sabedoria só Deus dá. E a sabedoria, como diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, basta pedir. É pedir. Deus dá a qualquer um de nós. Deus nunca vai se aborrecer ou se entristecer se eu peço sabedoria para investir na obra dele, sabedoria para cumprir a missão que ele tem para mim. Essa sabedoria aliada ao discernimento fez com que essas pessoas rejeitassem a suposta ajuda naquele momento. Se eles de fora conseguiram atrapalhar, imagina se estivessem dentro do grupo, trabalhando com eles. Quanto mais forças eles teriam. E a gente pede a Deus para que sempre aqui, na Igreja Batista de São Joaquim, sempre aqui no meio do povo, tenha discernimento e sabedoria, para que a obra possa prosseguir, para que a ajuda seja reconhecida se ela for ajuda. E se não for ajuda, que Deus mude o coração, para que essa pessoa possa converter o seu coração dos maus caminhos e venha trazer uma ajuda de fato. E aí o quarto ponto, ele nos fala fazendo a opção de manter o foco. O uso dos dons de sabedoria e discernimento espiritual por parte dos líderes, Zorobabel e Josué e os demais chefes dos pais de Israel, nesse contexto foi fundamental para que eles não perdessem o foco com quem poderia atrapalhar a missão. O comportamento desses líderes
contradiz o ditado que diz: toda ajuda é bem-vinda. Não é bem assim. Nem toda ajuda é bem-vinda, porque às vezes não é ajuda. E agora, para que a gente possa pensar e agir, mais uma vez eu vou fazer a pergunta, porque assim a lição nos remete. Você possui convicção acerca do propósito que Deus tem para a sua vida? Talvez ainda você não tenha essa convicção, talvez você ainda não tenha entendido esse propósito, mas isso nós já pedimos para que Deus traga ao seu e ao meu coração, e Ele vai fazer. 2, você tem consciência que poderá enfrentar opositores ao cumprir a sua missão? E aí talvez seja fácil agora a gente falar assim, tenho consciência, mas é ter consciência de fato, porque eles vão aparecer. Vão aparecer. Se não aparecer agora, vão aparecer amanhã. Quantos opositores em 26 anos? Quantas coisas naturais, como as que estamos enfrentando agora? Quanta tristeza às vezes? Quanto problema na família? Quantas coisas eu tive para que o propósito que Deus tem para mim não fosse cumprido? Quanta coisa você teve? 3, você tem procurado manter o foco, não permitindo que as influências nocivas encontrem espaço na sua vida? Você tem exercido o discernimento espiritual para avaliar comportamentos desviantes e não deixar levar por ofertas que possam te desviar da sua missão? Como está isso aí na nossa vida? Convivendo com o Bento, tão novinho, está aprendendo a andar, já está dando os passos. Mas como é fácil a gente desviar uma criança dessa do foco, né? Às vezes o pai chama, mas é o pai, é quem com certeza ele ama, junto com a mãe. Mas aí talvez eu pego algo que seja mais colorido e vou brincar com ele, vou sacudir ele, ele vai vir na minha direção. Como é fácil desviar. Mas nós, talvez pelo tempo de caminhada, não estou falando nem pela idade, mas pelo tempo de caminhada cristã, já passamos do tempo de ser como Bento. Nós já precisamos, talvez muito de nós já estar maduros com esse discernimento, talvez muitos de nós que vieram muito depois, estão talvez como adolescentes na fé, se achando super-homem, eu posso fazer todas as coisas, mas não pode, e ainda assim fácil de desviar do foco, tanto que a gente vê tantas ofertas aí, e eles se desviando com tanta facilidade. É tempo de sermos maduros no Senhor, é tempo de pedirmos ao Senhor sabedoria que a Bíblia diz que a todos dá. Ele não escolheu A e B, Ele dá a todos, a cada um Ele dá conforme Ele quer, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com o propósito que Ele tem para nós como indivíduo e para nós como reino do Senhor, como igreja do Senhor aqui. Nós precisamos entender qual é o foco do Senhor para a nossa vida. E Ele mesmo vai nos dar todas as ferramentas possíveis para que nós possamos cumprir a missão. Amém? Que o Senhor possa completar esse texto em nossos corações, que o Senhor possa continuar falando a cada um de nós sobre o que Ele tem, talvez coisas que nem imaginemos. Talvez estaremos em lugar que não imaginemos, talvez hoje ainda pessoas vão chegar para conversar conosco, ou notícias chegarão, ou o que for da vontade do Senhor vai chegar até nós hoje, para clarear isso na nossa mente e nos definir de forma melhor esse propósito. As dúvidas vão aparecer,
mas com discernimento e sabedoria vinda da parte do Senhor, nós vamos chegar lá. Amém? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esse dia. Obrigado, ó Pai, por essa lição, e eu te peço, Senhor, que o Senhor de fato complete essa mensagem no meu coração e no coração de cada irmão. Senhor, perdoe, ó Pai, porque muitas vezes somos infantis e não temos, ó Pai, a sabedoria necessária, o discernimento necessário para fazer a Tua obra, para cumprirmos a nossa etapa de missão. E quem perdemos somos nós. Senhor, em nome de Jesus, completa a Sua obra em nossa vida, Pai. Nos faça chegar aonde o Senhor quer que cheguemos, apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém.